Bom, agora a gente já tem uma ideia de como é que o cálculo para se construir a árvore de decisão com base nesse algoritmo ID3. E na atividade vocês vão ver dessa unidade, vocês vão refazer esses cálculos para exercitar e tentar tirar as dúvidas que possam ainda acontecer. Mas é importante que, além de saber construir a árvore de decisão, ou seja, de saber seguir o algoritmo que define o ID3, a construção da árvore através do ID3, a gente também discuta e conheça algumas das características desse algoritmo. Né? Uma característica importante é que ele, na verdade, faz uma busca num espaço de busca completo. Isso significa que não existe limitação no ID3 de árvores que não possam ser representadas por ele. Toda e qualquer árvore de decisão pode ser representada sim pelo algoritmo ID3. Entretanto, ele não busca todas as possíveis, vocês devem ter percebido já. Né? O que a gente faz é, dentre um conjunto de todas as árvores possíveis, ele primeiro escolhe qual vai ser o primeiro atributo, a primeira variável a ser inserida na árvore, e a partir do momento que, por exemplo, ele já escolheu a variável Outlook no nosso exemplo anterior, ele agora procura quais são as próximas variáveis na árvore, mas não vai tentar outras árvores que não comecem ou que não tenham a variável Outlook como sendo a variável inicial. Significa então que ele mantém uma única hipótese válida durante o processo de busca. Em outras palavras, ele mantém uma única árvore de decisão que está sendo construída durante esse processo. E ele não procura, por exemplo, uma árvore que comece com a variável Outlook e uma outra que comece com a variável Wind, por exemplo. Não, ele, uma vez definida que a primeira é Outlook, pronto. Ele só trabalha na busca agora de tentar encontrar a melhor árvore possível, mas que tenha a variável Outlook como sendo a primeira variável ou o primeiro atributo nessa árvore, certo? Isso, na verdade, é o que caracteriza a busca que ele faz, que é a chamada hill climbing, ou então a busca de subida de encosta. Né? A ideia de se fazer isso é diminuir a complexidade. Então, a gente, na verdade, utiliza uma busca que não faz o backtracking. Ele não faz exatamente o que eu acabei de descrever. Ele não volta a tentar outras árvores que comecem com outras variáveis depois que ele já escolheu a primeira. E depois que ele escolheu a segunda para o primeiro ramo, ele também não volta e assim por diante, certo? Então ele não faz isso que seria o backtracking, que é voltar a tentar uma outra possibilidade já definida num passo anterior. Como consequência de qualquer algoritmo que se utilize de subida de encosta, de hill climbing, o que acontece é que ele fica mais simples, então ele tem menos árvores para procurar, menos hipóteses ou menos árvores para procurar. Significa que o algoritmo executa mais rápido, né? Não exige tanta memória para ser executado também. Entretanto, ele não tem garantia alguma de que você vai encontrar a melhor árvore possível. Você garante que encontra um ótimo local, ou seja, a melhor árvore possível, olhando individualmente para a escolha de cada uma das variáveis. Então eu não posso garantir que a melhor árvore possível seria realmente aquela que começa com o Outlook. Para esse exemplo, se eu estou usando o ID3, só o que eu estou garantindo é que quando eu olho para cada uma das variáveis ou dos atributos independentemente, ou seja, de forma isolada, o Outlook é aquele que tem maior ganho de informação. Mas poderia ser, por exemplo, se eu tivesse duas outras variáveis combinadas, a árvore poderia me trazer um resultado melhor do que esta árvore que começa com Outlook. Né? Mas o ID3 não testa isso e não quer testar. Ele sabe que ele pode cair num ótimo local, entretanto,
ele apresenta bons resultados na prática e o pessoal usa assim mesmo. Então não é um algoritmo com garantia de achar ou de encontrar o ótimo global, mas é um algoritmo que acha uma árvore que tende a ser adequada para o problema de classificação que você está aprendendo, tá? Ele, na verdade, analisa sempre um conjunto inteiro de dados de treinamento, a gente viu isso, não é? Então ele tem sempre a entropia do conjunto S como ponto de partida, e a partir daí é que ele vai subdividindo esse conjunto. Isso faz com que, suponha que nos dados de treinamento você tenha uma ou duas, uma ou outra instância que é errada, ela não vai influenciar tão fortemente assim a base, a não ser que seja um conjunto de treinamento muito pequeno, né? Normalmente a gente não trabalha com conjuntos de treinamento tão pequenos, iguais a esses que a gente está vendo aqui em sala de aula. Aqui a gente está vendo exercícios que vocês estão fazendo com 14, 16 instâncias na base de dados, mas isso é muito por conta de a gente estar construindo manualmente, fazendo todas as contas para a árvore. Então a gente não quer que vocês precisem contar tanto na mão. Normalmente, quando a gente vai construir uma árvore de decisão, o conjunto de dados tende a ser bem maior que isso, né? A gente normalmente tem aí mais de uma centena com certeza de dados, senão a confiabilidade que você passa a ter no processo de aprendizado começa a ficar muito baixa também, tá? Então, por isso que algumas instâncias erradas acabam não influenciando tanto na árvore, na construção da árvore, quando a gente usa o algoritmo ID3. Bom, ainda sobre o algoritmo em D3, a gente pode colocar então que ele tem como viés indutivo a ideia de procurar por árvores mais curtas, ou seja, mais rasas. Concordam comigo que eu estou ordenando e colocando como primeiro atributo, a primeira variável a ser inserida na árvore, aquela que tem maior ganho de informação? Isso significa que eu estou querendo construir o meu processo de classificação usando o mínimo, o menor número possível de variáveis que o meu algoritmo permita, né? Se eu estou querendo aquela que tem maior ganho de informação, se tiver, por exemplo, uma variável que sempre que ela apresenta o valor 1, a classe é sim, e sempre que ela apresenta o valor não, o valor 2, desculpe, a classe é não, esta seria sempre a variável com maior ganho de informação. Então ela viria como raiz da árvore e a árvore usaria só esta variável, porque já teria atingido a folha, né? Então seria uma árvore contendo uma única variável. O primeiro ramo diz se o valor dessa variável é 1, então a classe é yes. E o segundo ramo diz, se o valor desta variável é 2, a classe é no, por exemplo, né? Então, há essa tendência de você construir a menor, ou procurar árvores mais curtas, quando mais rasas, né? Quando você está usando o algoritmo ID3. A outra característica que a gente pode dizer que é o viés indutivo é que os atributos com maior ganho de informação vão estar mais próximos da raiz, né? Vão ser os primeiros, vão ter uma tendência de ser os primeiros a serem inseridos na árvore. Apesar desse viés indutivo, por conta da gente estar analisando localmente só o ganho de informação, é aquilo que a gente acabou de discutir no slide anterior, eu não consigo garantir um ótimo local, então eu também não consigo garantir que a minha árvore é a mais curta ou mais rasa possível. Não, isso não é possível de se garantir. Entretanto, o que a gente consegue garantir é que a gente tem uma tendência de que a árvore mais curta apareça. Por isso a gente chega a poder dizer que esse é um viés indutivo talvez aproximado, certo? É uma tendência da árvore mais curta ser escolhida sempre, mas a gente não pode garantir que ela é a mais curta de todas. Bom, ainda sobre o ID3 e sobre o viés indutivo deste algoritmo, vale a pena lembrar que então, a gente já falou, mas o viés é dado pelo método de busca e não pelo espaço de busca. Em outras palavras, há a possibilidade de você representar qualquer árvore. Entretanto, pelo fato de você ir buscando uma a uma as variáveis a serem inseridas e nunca analisá-las em conjunto, certo? O seu método de busca, então, é que está limitando
a você encontrar outras árvores usando o algoritmo ID3. Tá? Então esse é um viés de busca ou então viés de preferência, porque é a busca que é limitada. Muito bem. Essas árvores de decisão então do ID3, a gente percebe que elas têm esse viés indutivo de minimizar o comprimento da árvore, então a gente quer uma árvore mais curta. Tá? Isso vem de encontro com um princípio chamado de navalha do Occam, e aí tem algumas histórias folclóricas do porquê que isso se chama assim, navalha de Occam ou Occam's Razor. Mas esse é um princípio que dentro do aprendizado de máquina e da mineração de dados acaba sendo bastante respeitado e bastante usado. E ele diz que se você pode ter duas hipóteses, e aqui eu vou considerar a hipótese como sendo, por exemplo, uma árvore de decisão, né? Então, se você tem duas árvores de decisão, para usar como classificador, você escolher a menor delas, normalmente é melhor. E é melhor, principalmente porque o modelo menor, quer dizer, a árvore mais curta, a árvore não tão detalhada, ela ajuda a gente a evitar o que é chamado overfitting em mineração de dados, que é a superestimativa dos dados, certo? Vamos entender melhor um pouquinho o que é essa ideia de superestimativa. Se eu pegar uma definição dada por Mitchell em 97, ele diz o seguinte: considere um espaço de hipóteses H, certo? E eu vou traduzir isso para vocês como sendo, olha, considere um conjunto, se eu estiver falando de árvore de decisão, as hipóteses H vão ser todas as árvores possíveis que podem ser construídas ou possam representar um determinado conjunto de dados, né? Então, considere um espaço de hipótese H, pode ser visto como considere um espaço contendo as árvores de decisão. Então, eu vou considerar esse conjunto de árvores de decisão H maiúsculo. Considere ainda que uma hipótese, quer dizer, uma árvore, por exemplo, dessas, que é um H minúsculo que pertence ao maiúsculo, ou seja, é uma árvore de decisão que está dentro do conjunto das árvores possíveis, eu digo que ela superestima, ou overfits do inglês, que ela superestima um conjunto de dados de treinamento D, se existir alguma outra árvore H' que pertence ao conjunto de árvores possíveis, tal que a hipótese, ou seja, a árvore H, ela tem um erro menor do que a árvore H' no conjunto D, que é o conjunto de treinamento, mas, por outro lado, a árvore H' possui um erro menor do que a árvore H num conjunto de dados completo. Isso significa nada mais do que, olha, eu às vezes posso ter construído uma árvore de decisão ou um modelo qualquer, nós estamos falando de árvore de decisão porque é o primeiro e único modelo de classificação que a gente conhece até então, mas eu posso ter construído um modelo de classificação que acerta todos os exemplos quando ele vai classificar os exemplos que foram usados para treiná-lo. Tá? Entretanto, quando chegam exemplos novos que ele ainda não tinha visto durante a fase de treinamento, esse modelo pode errar muito mais do que um outro modelo, ou seja, uma outra árvore que não acertava tanto nesses dados de treinamento e pode acertar mais para dados novos. Em outras palavras, a superestimativa ou overfitting, ele pode ser comparado à seguinte situação. Imagine que vocês vão fazer uma prova de mineração de dados e que eu digo para vocês, olha, na prova só vão cair questões dadas na lista de exercícios. E eu vou passar para vocês, suponho, uma lista de exercícios contendo 5 questões apenas, e a prova vai conter 5 questões também. Significa que se eu estivesse fazendo isso, eu estaria, na verdade, replicando as mesmas questões da lista de exercício na prova, e quem decorou
como resolver aqueles exercícios, pode ir muito bem na prova. Entretanto, quando aparecerem problemas relacionados à nossa área, diferentes daqueles problemas que nós vimos na lista de exercício, pode ser que essa pessoa que tire 10 nessa prova não saiba resolver outro exercício. Significa que essa pessoa superestimou os dados de treinamento, ou seja, ela só aprendeu a resolver aquilo que estava na lista de exercício e ela não sabe generalizar isso. Isso é a mesma coisa que pode acontecer com o algoritmo. Ele pode aprender a resolver só aqueles casos que estão lá nos dados de treinamento. E se ele fizer isso, ele pode, por exemplo, ter decorado, mas ele pode não ter aprendido nenhum padrão. Então, quando chegar um caso novo, um exemplo diferente daquele que ele já tenha visto, ele não vai saber resolver. Então, isso é ruim. Por isso é que a gente diz que, na verdade, a superestimativa ou o overfitting pode prejudicar o desempenho do algoritmo, né? E a gente deve evitar algoritmos que tenham essa característica de ter grande overfitting durante o processo de aprendizado. E quando é que esse overfitting acontece? Na maioria das vezes, quando os dados são poucos, ou seja, a amostra de treinamento é muito pequena, então ela não reflete a distribuição dos dados original, e quando também há ruído nos dados. Então, tem exemplos que são errados, e aí o algoritmo treina e aprende para aqueles exemplos daquela maneira. Quando chegar um exemplo certo que ele ainda não viu, ele vai acabar classificando de maneira errada. Então, é muito importante que a gente tente evitar esse tipo de coisa e que a gente leve em consideração esta ideia de overfitting no momento de trabalhar a precisão, o desempenho, de avaliar o desempenho do meu algoritmo. Tá? Pensando nisso, então, pensando em minimizar overfitting, que pode acontecer quando você constrói uma árvore de decisão usando o algoritmo ID3, é que foi criada esse algoritmo, o mesmo autor, na verdade, a mesma pessoa, o Quinlan, o mesmo pesquisador que propôs o ID3, propôs na sequência uma versão melhorada do ID3 que se chama C4.5. E ele vem tentando diminuir algumas falhas ou alguns probleminhas que o ID3 tinha, certo? E esse algoritmo C4.5 é ainda hoje, ele é da década de 90, mas ele é ainda hoje um dos mais usados aí, ou pelo menos é base para quase tudo que o pessoal faz de árvore de decisão e mineração de dados atualmente.